Boa noite a todos. O que estará sendo contado a todos que seguem esse canal é algo que me aconteceu ainda na minha mocidade. Me chamo Turíbio Santos. Hoje em dia moro no estado do Paraná. Mas todo o acontecimento relatado aqui ocorreu em um vilarejo que fica às margens da BR-153, na tão famosa e conhecida Transbrasiliana. Apesar do tempo que já se passou, ainda tenho em meus pensamentos, detalhe por detalhe, de tudo que me aconteceu. Naquela época, eu tinha lá os meus 16 para 17 anos. E me lembro dos comentários que vinham colocando medo no povo. Eu e minha família morávamos em uma casinha muito humilde, bem próximo a um cemitério. E os boatos que corriam a região era que próximo a esse cemitério, mais exatamente a uma árvore seca, todas as noites de quarta-feira, depois das 10 horas da noite, quem passasse por aquele caminho acabava ouvindo um tipo de esturro de um ser que todos desconheciam e jamais foi visto naquela região. O povo falava em lobisomem, enquanto outros acreditavam que aquela árvore era amaldiçoada, pois além de ouvirem uivos naquele lugar, não só durante a noite, mas também durante o dia, era possível ouvir o que parecia ser conversa e resmungos ao redor de todo aquele local. Muitos chamavam aquele velho juazeiro como árvore do diabo. Não existia um fim de tarde que minha mãe e meu pai não me chamassem a atenção e me instruíssem a ficar por perto e não se afastar da casa. E antes das 9 da noite, entrar para dentro de casa. Assim eu fazia. Por mais que eu não acreditasse em tudo que era falado, sempre respeitei e executei as ordens de meus pais. Mas tudo começou a mudar. Quando foi certo dia, já era fim de tarde. Eu estava com alguns amigos em frente à minha casa e um desses meninos começou a falar que seu pai, na noite que havia se passado, acabou passando por maus bocados. Ele falava que no momento em que seu pai passava próximo à árvore do diabo, ele ouviu como se alguém resmungasse com uma voz bastante baixa um pedido de ajuda. E esses pedidos vinham próximo àquela árvore. A curiosidade, falando mais alto, fez com que ele acabasse indo até a árvore. E tão logo se aproximou, a primeira coisa que ele viu foi que ao redor daquele juazeiro havia como se fosse uma fumaça negra, que se misturava com o breu da noite. Ele firmava os seus olhos e conseguia ver que ao redor daquela árvore havia alguma coisa, mas não conseguia identificar o que estava lá. Os pedidos de ajuda continuavam. Parecia que esses pedidos eram sussurrados ao pé de sua orelha. Então, quando ele resolveu sair daquele lugar, o que seu filho nos contou foi que seu pai sentiu como se alguém o tivesse puxado para trás. E com isso, o que estava ao redor da árvore ouviu. Eu ouvia toda aquela conversa. E não vou mentir, eu fiquei com um certo receio de tudo o que aconteceu, mas não conseguia acreditar em nada que estava sendo contado. Então aquele homem, depois de cair ao chão, olhou novamente na direção da árvore e viu que em sua direção vinha um enorme cão negro, de aparência muito estranha. Aquele ser andava de uma forma que parecia que estava sentado sobre suas pernas traseiras. Seu corpo também era bastante magro, a ponto de conseguir ver as costelas, ressaltadas abaixo do couro da criatura. Sua cabeça era muito parecida com a cabeça de um cachorro, com uma única diferença. Aquele ser possuía grandes orelhas pontiagudas, e sua boca parecia ser rasgada,
quase chegando próximo às orelhas. Sua língua era tão grande que aquele ser muito mal conseguia recolher para dentro de sua boca. E seus olhos eram completamente negros. Ele conta que seu pai, quando tentou se levantar e correr, essa criatura passou a correr em círculos ao seu redor. E cada vez que ele tentava correr para alguma direção, esse ser se colocava em pé e se jogava sobre ele, o derrubando novamente. Ele só conseguiu se livrar da fera porque o coveiro que trabalhava e cuidava do cemitério ouviu seus pedidos de socorro e acabou indo até o local onde ele estava. Depois de afugentar a criatura, o coveiro ajudou aquele homem a chegar até a sua casa. Ele estava completamente sujo e suas roupas estavam completamente rasgadas. Ele, com um semblante de uma pessoa que tinha visto o próprio demônio, falava que o que fez tudo aquilo com ele era um lobisomem. Depois de ouvir toda essa conversa, eu falei a todos que não acreditava em lobisomem e duvidava que naquela árvore existisse algo tão maligno assim. Então entrei para dentro de minha casa e, depois de ter jantado com a minha família, fui para o meu quarto e adormeci. No outro dia, no momento em que eu fazia o caminho que me levava até a escola, por esse mesmo caminho, eu também tinha que passar próximo à tal árvore do diabo. E quando olhei para aquele juazeiro, acabei vendo um homem se levantando aos pés daquela árvore. Esse homem estava completamente nu e também muito sujo. Então ele correu e sumiu por entre a mata, e eu continuei o meu caminho. Durante todo o tempo que eu permaneci na escola, eu fiquei pensando em tudo que foi nos contado e também no que eu acabei vendo. Então, durante a tarde, quando eu retornava para casa junto com meus amigos, resolvemos fazer uma grande besteira. Acabamos indo até aquela árvore seca. E tão logo chegamos, colocamos nosso material escolar no chão e tomamos a pior decisão de nossas vidas. Começamos a subir naquela árvore e, consequentemente, começamos a zombar de todo tipo de mal que poderia estar ao redor daquele juazeiro. Para nós, era somente uma grande brincadeira que fazíamos, mas não sabíamos que estávamos zombando de algo que realmente existia. E para falar a verdade, eu acreditava que tudo que acabei ouvindo a respeito daquele lugar eram somente mentiras. Foi então que não demorou muito para que um vento gelado soprasse em nossa direção. E bastou que falássemos em ir embora para que passássemos a ouvir o que parecia ser choro, gritos e vozes que pronunciavam árvore do diabo. No mesmo momento, ficamos todos assustados, e quando decidimos descer da árvore, eu acabei ficando para trás. Foi no exato momento em que coloquei meu pé em um galho, que eu acreditava ser firme, que ele acabou se quebrando, e eu acabei caindo lá de cima. Meus amigos que se encontravam com medo correram para suas casas e nem notaram que eu acabei ficando para trás. Com o impacto do tombo, eu acabei desmaiando, e quando acabei retornando já era noite. Eu estava com um grande corte em minha cabeça, e aquelas vozes continuavam, mas naquele momento pronunciavam a palavra morte. Então, no momento em que eu me levantei do chão e pensei em correr em direção à rua, ouvi o som de muitos galhos que pareciam se quebrar às minhas costas. Nesse momento, o medo tomou conta de mim. Eu não tinha forças nas pernas
e para tentar me esconder do que vinha em minha direção, acabei subindo novamente no juazeiro. E lá de cima eu vi algo que até os dias de hoje atormenta minhas noites de sono. Todos aqueles comentários que o povo falava era verdadeiro. A criatura que estava andando abaixo da árvore que eu estava era um lobisomem. Sei que muitos podem não acreditar em tudo o que está sendo falado nesse canal, mas é verdade. Eu vi com esses olhos que um dia a terra é de comer, e infelizmente a criatura também me viu. Eu me agarrei sobre os galhos que eu estava, e sentia como se alguém ou alguma coisa agarrasse a minha roupa e me puxasse para trás. A criatura estava lá embaixo, completamente descontrolada. Aquele ser maligno se jogava sobre a árvore. Também emitia grunhidos misturados com gritos, coisa que eu jamais ouvi em toda a minha vida. Quanto mais eu pedia ajuda, parecia que aquele ser ficava mais endiabrado. Existia alguma coisa muito pesada por entre aquela névoa negra que pairava por todo aquele lugar. E já não tendo mais forças nas pernas e nos braços, acabei caindo novamente. O medo que eu me encontrava naquele momento era tão grande que da forma que eu caí no chão eu fiquei. Eu não tive coragem de abrir meus olhos enquanto estava no chão, mas eu sentia aquela maldita fera soltar a sua respiração quente perto do meu rosto. Também sentia um forte cheiro que parecia com um cheiro de carniça, e este mesmo cheiro se misturava com um cheiro muito forte de velas. A criatura passou a andar lentamente ao meu redor. Parecia sentir prazer de me ver completamente apavorado. Eu podia estar com os meus olhos fechados, mas eu conseguia ouvir seus passos sorrateiros. E por incrível que pareça, também ouvia gargalhadas que pareciam estar celebrando aquele momento. Essa situação me fez me ver a vida inteira passar de uma forma tão rápida em meus pensamentos que eu, naquele momento, acabei acreditando que tudo estava acabado para mim. Foi então que, por uma pequena fração de segundos, eu ouvi um grito muito alto que vinha do cemitério, e seguido disso, uma saraivada de tiros em minha direção. Aquele ser soltava gritos que cortavam a noite, gritos que davam calafrio nos ossos. Eu vi aquele ser começar a pular de um lado para o outro, de uma forma completamente sem explicação. Foi por muito pouco que minha vida não foi tirada de mim. Quem me salvou foi um homem, que o povo não gosta muito de falar sobre ele. Esse homem se chamava Sr. Henrique. Ele era o coveiro e também a pessoa que morava e cuidava do cemitério durante as noites. Depois de algum tempo, minha família decidiu ir embora daquele lugar. Mas como falei, por mais que não esteja morando no lugar onde fui criado, carrego comigo a lembrança mais terrível que já tive em toda a minha vida. Cuidado, não zombem do sobrenatural. Para tudo nessa vida, existe o seu oposto. Obrigado por contar esse acontecimento que tive em minha vida. Cordiais uivos a todos. Boa noite.